Olá pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou seguir naquela linha, seria o sexto vídeo naquela sequência de O Livro de Enoque na Patrística. Lembrando que eu estou citando os pais apostólicos, pais da igreja, escritores daquele período, né? E com relação tanto à citação que eles fizeram do livro de Enoque a favor, contra, ou até com uma postura neutra também, né? E as questões são a interpretação de quem eram os filhos de Deus, né? E principalmente a interpretação setita, ou a interpretação angélica, né? Então hoje eu vou citar outra vez aqui a carta de Barnabé, que eu tinha citado no vídeo 2, se não me falha a memória, uma citação que eu fiz só, duas citações pequenas. Eu vou fazer mais duas citações hoje, e com a leitura do livro de Enoque, né? E hoje eu vou citar eu trouxe algumas informações que eu extraí desse livro, publicado pela Oxford University Press. Oxford. Esse aqui é o volume 1, no caso, Enoque da Antiguidade até a Idade Média, né? Esse é o volume 1. Os autores estão aí. Pesquisas do judaísmo, cristianismo e islamismo. John C. Reeves e Annette Yoshiko Reed, duas feras nessa área. Você percebe que eles usaram uma caricatura assim de Enoque como sendo assim daquela região, né? Irã, divisa com a China, que tem tudo a ver, né? Esse livro aqui é uma preciosidade. Uma preciosidade mesmo. Eu vou mostrar para vocês o índice. O índice ele assim, é resumido, mas o conteúdo ele expande, né? Conforme você entra no assunto, ele vai expandindo. Acho que dá para ler, né? Então eu trouxe algumas informações desse livro, né? Então vamos começar com a carta de Barnabé. Seria o capítulo 16, versículo 5. Vai assim, essa parte, esse que eu vou citar agora, na página 305 desse livro. Com efeito, né, a Escritura diz: acontecerá no fim dos dias que o Senhor entregará à destruição as ovelhas do pasto, o aprisco e a sua torre. Aí ele faz um comentário, né? Qual é a escritura anônima que é citada nessa passagem? Vários estudiosos argumentam que é dependente de passagens do Apocalipse animal enóquico, que vai dos capítulos 85 a 90 do livro de Enoque. Embora J.T. Milik, um dos maiores entendidos, né, já é falecido, e o erudito James Van der Kam concordem que seja um conglomerado de expressões espalhadas por todo o nosso escrito enóquico, palavras do livro. Repetindo aqui, né? Qual é a escritura anônima que é citada nessa passagem? Vários estudiosos argumentam que é dependente de passagens do Apocalipse animal enóquico, capítulos 85 a 90, embora Milik e Van der Kam concordem que seja um conglomerado de expressões espalhadas por todo o texto enóquico, escrito enóquico. Aí eu vou ler aqui no livro de Enoque, eu vou ler o capítulo 89, de 59 a 66. Aí eu vou tornar a ler o versículo 89, 59 a 66. Então,
Eu vou ler outra vez o que a carta de Barnabé diz. Acontecerá no fim dos dias que o Senhor entregará à destruição as ovelhas do pasto, o aprisco e a sua torre. Aqui no capítulo 89, versículo 59, aí ele vem falando assim. Ele então, o Senhor, né? Ele então convocou 70 pastores e lhes entregou aquelas ovelhas para que eles as pudessem pastorear. Ele falou aos pastores e aos seus companheiros: de agora em diante, deixo a cada um de vós o pastoreio das ovelhas, e fazei tudo o que eu vos ordenar. Eu as entreguei nas vossas mãos devidamente contadas, e vos direi quais dentre elas são para serem destruídas. E vós as destruireis. Assim, ele entregou as ovelhas, aquelas ovelhas para eles. Então, chamando outro grupo de pastores, ele lhes disse: tomai conhecimento e vede tudo que os pastores farão a essas ovelhas, pois eles destruirão dentre elas mais do que eu lhes tenho ordenado. Escrevei vós todos os excessos e destruição que serão praticados pelos pastores, quantas eles destroem segundo a minha ordem e quantas eles destruirão por sua própria conta. Escrevei toda a destruição que todos e cada pastor causem contrário às suas anotações, e lede em voz alta diante de mim cada caso particular. Quantas eles destroem, quantas eles entregam para destruição, para que isso possa se tornar um testemunho para mim contra eles, para que eu conheça todas as obras dos pastores e para que eu os avalie e veja o que eles fazem, se eles agem segundo a ordem que eu lhes tenho dado ou não. Se eles não souberem isso, não o revelai a eles, nem os preveni, mas anotai toda a destruição causada pelos pastores, por todos e cada um em seu tempo determinado, e elevai tudo isso até mim. E eu vi até que aqueles pastores, no seu tempo determinado, pastorearam as ovelhas e começaram a matar e destruir muito mais do que lhes havia sido ordenado. E eles abandonaram aquelas ovelhas nas mãos dos leões. Assim, os leões e os leopardos comeram e devoraram a maioria daquelas ovelhas. Os javalis selvagens também devoraram juntamente com eles. Então eles queimaram aquela torre e derrubaram aquela casa. Então, essa passagem se refere a essa passagem, citada por Barnabé, se refere a essa passagem. É uma leitura difícil, mas só para deixar anotado para vocês. Agora vamos para o capítulo 16, verso 6 da carta de Barnabé. O versículo diz assim: de fato, está escrito, quando a semana estiver terminada, será construído um templo de Deus com esplendor pelo nome do Senhor. Aí o comentário do livro aqui. Esta é outra citação anônima, escriturística, que os estudiosos têm procurado localizar dentro da biblioteca de escritos enóquicos. O uso aparente de um esquema cronológico envolvendo a enumeração de semanas é uma reminiscência do chamado Apocalipse das Semanas, encontrado em 1 Enoque, capítulos 93, de 1 a 10, capítulo 91, de 12 a 17. Os eruditos R.H. Charles e Matthew Blake a associaram a 1 Enoque 91:13. J.T. Milik sugeriu, no entanto, que a citação não era de todo enóquica, mas também, em parte, uma citação verbal da versão grega do Pseudo-Ezequiel. Aí eu vou ler aqui na Enoque, capítulo 91, versículos 12 e 13. Enoque 91, 12 e 13. Então, depois disso, ali ocorrerá a segunda oitava semana, a semana da justiça. Uma espada lhe será dada, a fim de que o juízo seja executado em justiça sobre os opressores,
e os pecadores sejam entregues nas mãos dos justos. Quando ela se completar, eles adquirirão grandes coisas por meio de sua justiça. Uma casa será construída para o grande rei, em glória para sempre. Então vou tornar a ler o versículo da carta de Barnabé, para ficar gravado. De fato, está escrito, quando a semana estiver terminada, será construído um templo de Deus, com esplendor pelo nome do Senhor. E no texto de Enoque está assim, quando ela se completar, que é a semana, eles adquirirão grandes coisas por meio de sua justiça. Uma casa será construída para o grande rei, em glória para sempre. Agora vamos para Orígenes. Commentarium in Johannem, capítulo 6, 42. Aí ele vem falando assim, Jordão significa aquele que desce. Jordão significa aquele que desce. Agora, perto desse nome, eu poderia citar o nome de Iared, que também significa descida. Pois, de acordo com o que está escrito no livro de Enoque, se alguém estiver disposto a aceitar o livro como sagrado, Iared nasceu de Mahalalel durante os dias em que os filhos de Deus desceram às filhas dos humanos. Aí uma outra obra de Orígenes, em Números Homilia 28:2. Aí o texto fala assim, de fato, muitos desses nomes estão em panfletos chamados Enoque, que contém informações secretas e arcanas. Mas porque esses panfletos parecem não ter autoridade entre os judeus, vamos adiar por enquanto, apelando para aquelas coisas que são mencionadas lá como exemplo. Então eu citei aqui duas citações da carta de Barnabé e duas de Orígenes, que eu não tinha citado ainda. Agora eu vou citar outro personagem, seria Jacó de Edessa. Ele nasceu em 640 e faleceu em 708. Aqui é o comentário do livro, né? O polímata, um erudito, né, que conhece várias ciências, o polímata sírio Jacó de Edessa foi um influente tradutor, historiador e exegeta bíblico, cujos vestígios literários atestam sua familiaridade com uma ampla gama de atividades intelectuais. Seu conhecimento dos tipos de traduções encontrados em certas obras apócrifas e pseudepígrafas judaicas tem sido frequentemente reconhecido. Ele aqui oferece uma defesa da autenticidade do livro de Enoque, de acordo com os argumentos empregados por autores da patrística, muito anteriores, como Tertuliano, enfatizando que é um verdadeiro artefato literário da era pré-mosaica, com, entre aspas, sem enganos nele. Infelizmente, o conteúdo real do livro de Enoque, ao qual Jacó faz referência, permanece desconhecido. Aí vamos aos comentários que ele faz aqui, né? Na Epístola 13:2, desse Jacó de Edessa. Muitos agiram tolamente e falaram sem sentido durante o tempo daquele santo sagrado, ou seja, Atanásio, cada um fazendo como bem entendia. Eles estavam exibindo um grande número ou diferentes livros secretos e trazendo deles argumentos que davam suporte ao desvio do seu pensamento. Entre todos aqueles livros secretos que eles exibiam, estavam também o secreto livro de Enoque. Ele dá uma pulada, né? Devido à sua atração e apego aos livros secretos, alguns dos espúrios, alguns dos quais espúrios, mas outros eram autênticos. Ele, Atanásio, proibiu e sentenciou todos eles coletivamente. Entre todos esses livros interditados, estava o livro de Enoque, que é autêntico. Atanásio diz em uma de suas epístolas, como eles podem ter um livro de Enoque, a literatura e os escritos não existiam antes do dilúvio. Essa é uma questão também interessante, né? Eu vou fazer um adendo aqui. É para se pensar, né? Na época após Adão, as pessoas viviam 500, 600, 700, até quase 1000 anos.
Aí vocês fazem uma comparação, como estava o mundo há 200 anos atrás, ou 300 anos atrás, e como está agora. Agora você imagina pessoas que viviam toda essa idade, se eles ficavam só olhando para o céu, fumando um cachimbo, uma piada, né? Ficavam só pescando, sem pensar em nada. Será que não havia progresso? É impossível, humanamente impossível não haver progresso, né? E muito progresso. A Bíblia fala que não há nada de novo sobre a terra. Não é de admirar que na época de Noé o mundo fosse mais avançado do que hoje, né? Eu acho assim infantilidade até achar que não existia escrita. É uma coisa assim mais tão infantil, mas cada um, né? Aí ele fala assim, mas reconheça e aceite como verdadeiro, ó homem, que a humanidade desenvolveu então a tecnologia da produção de vinho e também usou letras e produziu um livro. O livro de Enoque é citado durante o tempo dos apóstolos, pois o apóstolo Judas o citou como um texto-prova em sua epístola católica. Isso aqui também é uma chave na garganta, né? É uma alfinetada, né? Nos céticos. Por mais que alguns especialistas queiram dizer, né, aquela infantilidade, assim como Paulo citou obras seculares, assim também Judas citou Judas, não tem problema, citou Enoque, não tem problema. Só que o problema é que Judas citou um livro canônico, um livro sagrado na época, para os primeiros cristãos e o judaísmo anterior, uma ala do judaísmo. Eles querem comparar um livro sagrado com livros de poetas gregos. Aí ele prossegue, né? O livro existia antes do tempo de Moisés. Narrativas escritas citadas pelos judeus declaram isso claramente, e não há enganos nele. Isso aqui é palavras de Jacó de Edessa. Agora um outro que eu vou citar é Teodoro Bar Konai. Ele nasceu por volta de 780 e faleceu por volta de 823. Teodoro Bar Konai foi um erudito sírio e o autor de uma coleção notável de anotações da Bíblia siríaca. Seu trabalho é uma importante fonte histórica e teológica sobre seitas religiosas orientais durante o primeiro milênio do cristianismo. Na sua obra titulada Liber Scholiorum, Livro de Anotações, está escrito: aqueles que são denominados Naziri, ou Nazirenos, ele faz uma pergunta, pode ser Nazarenos, seu nome significa aqueles que se abstêm de muitas coisas. Eles tomaram emprestado da escola de Pitágoras sua prática de não comer carne ou qualquer coisa que tenha alma nela. Dizem que o atual livro da Torá não é o de Moisés e possuem revelações ou apocalipse atribuídas a Enoque e a Abraão. Aí o comentário do livro, né? A frase final desse relato singular sobre uma seita judaica pré-cristã de nazarenos, incluindo sua enigmática referência aos livros de Enoque e Abraão, também é encontrada na compilação enciclopédica do período Mamluk, ou Mameluco, né? O Mamaluco, pode ser Mameluco ou Mamaluco. Acho que eram escravos turcos, né? E eles dizem que a Torá não é totalmente mosaica. E eles se apegam às escrituras que são atribuídas a Enoque e a Abraão. Aqui ele está citando uma seita, né? Que eles diziam que a Torá não é totalmente mosaica e eles se apegavam às escrituras que são atribuídas a Enoque e a Abraão, com os quais esteja a paz. Esse texto citado também na obra publicada por Silvestre de Sacy, um francês também erudito, um colecionador, na obra Chrystomachie Árabe. A Chrystomachie Árabe seria uma coletânea, né? Publicada em 1826, volume 1, página 306. Vou mostrar para vocês esse. Chrystomachie Árabe.
Aqui eu peguei onde está... Aqui é uma citação, não com essas palavras, mas é semelhante. Página 306. Está marcado com amarelo e vermelho. Aqui no texto ele chama de essa seita de esqueci agora se é mortificados. E aqui ele cita como sendo seria uma ala dos nazarenos, né? Então tá bom. Serve de curiosidade também, né? Bom, pessoal, esse vídeo também é curto. Então eu trouxe mais algumas coisas da carta de Barnabé, Orígenes, e um pouquinho após a patrística, né? Que é o período da patrística, alguns falam que vai até o século V, alguns esticam mais, mas até o ano 900 a gente pode citar, né? Então, pessoal, ficamos por aqui mais uma vez. Até a próxima, então.